Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Albuquerque e hoje eu quero ter uma conversa com você super bacana para você que vai fazer civil na segunda fase da OAB. Eu vou te apresentar aqui na próxima hora uma técnica exclusiva, uma técnica infalível para você, no dia da sua prova, identificar de forma correta e sem muitas dificuldades qual é a peça que você deve fazer. A aula de hoje, portanto, pessoal, eu não vou a falar sobre as peças, especificamente falando, né? Eu vou te ensinar, eu quero te ajudar a olhar o comando da questão e você saber qual peça fazer. O estudo de cada uma das peças, né, que podem cair na sua prova, fica para um momento posterior, ok? Isso aqui é só para te ajudar a você ter uma tranquilidade, ter uma propriedade de como saber qual peça você deve fazer, né? Ler o comando da questão e saber identificar, porque a gente sabe que tem muitos candidatos que vão para a segunda fase da OAB com aquele medo, né? Ah, será que eu vou saber qual é a peça? Ah, se eu errar qual é a peça, se eu não souber qual é a peça, aí você vai ver aqui depois da aula de hoje que isso não vai acontecer com você. Você vai ler o comando do seu caso prático e você vai saber, sem maiores dificuldades, qual é a peça que tem que fazer. E aí, claro, né, com os seus estudos, com as nossas aulas posteriores aí, né, do esqueleto de cada uma das peças, você vai botar a mão na massa, certo? Ó, pessoal, mas para nos ajudar aqui nessa aula, eu preparei aqui um material super bacana, super didático, para que a gente possa se apropriar desse passo a passo aí para identificar a peça certa. Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Albuquerque, e se você não me segue ainda lá no Instagram, não deixe de seguir, @prof.rafael.albuquerque, porque lá eu posto várias dicas, várias premonições da ciganinha, né, de quais podem ser as peças a serem cobradas no exame que você vai fazer, tá bom? Vamos juntos aí, você que escolheu civil, parabéns, escolheu a melhor área para fazer na OAB. Eu também fiz civil no meu exame de ordem há alguns anos atrás. Eu não vou aqui dizer quantos anos para não entregar a idade aqui, né? Mas também escolhi civil, então nós estamos aqui, ó, um time unido para alcançar a sua aprovação, certo? Bom, vamos lá então, pessoal. Ó, primeira coisa que eu quero destacar aqui com você é a estrutura da prova que você vai fazer, né? Como você sabe, a sua prova ela é composta por um caso prático, né? Que vai exigir de você a confecção e elaboração de uma peça e essa peça vale 5 pontos, ou seja, metade da pontuação da sua prova está concentrado na sua peça. Por isso que é extremamente importante você estar muito bem preparado, preparada, a saber fazer as principais peças que podem cair na sua prova. Eu não estou dizendo que talvez você vai conseguir fácil fechar, né, os 5 pontos, porque realmente isso não é uma missão fácil, né? A gente sabe que se a gente esquecer um artigozinho, a gente já vai perder 1 décimo, 2 décimos. Então, tirar 5 na peça é uma missão bem complicada, é uma missão muito de... Não é impossível, tá? E se você conseguir, meus parabéns, me manda uma mensagem, porque eu quero te dar um super parabéns. Eu, particularmente, não consegui tirar 5 na peça que eu fiz no meu exame da OAB. Mas o que é importante, pessoal, já que ela vale 5 pontos, ela vale metade da sua prova, é você fazer a melhor peça possível para você, quem sabe, tirar um 4, um 4,1, um 4,2. Nossa, se você tirar de 4 para cima, já está fantástico, né? Já está uma nota fabulosa, porque aí você vai precisando de poucos pontos nas questões, né? Então é por isso que a gente tem realmente que se aprimorar, né, das técnicas para saber qual peça fazer e saber os esqueletos, né, de cada uma das peças que podem ser cobradas da gente, porque aí a gente já garante o máximo possível dos pontos nesse momento específico e extremamente importante da sua prova. Além da peça, você vai fazer 4 questões, cada questão valendo 1,25. Geralmente, pessoal, cada questão ela é dividida em 2 perguntas, né? A pergunta A, a pergunta B.
já tiveram também algumas questões com três, né, indagações, A, B e C, mas normalmente é uma questão, né, uma historinha, um caso, e desse caso o teu examinador faz duas perguntas, A e B. E aí essas questões valem cada uma 1,25. Se você for somar aí as pontuações da questão, vai dar também 5 pontos. E você precisa, para você passar na sua prova, tirar a nota 6. Se você tirar a nota 6, vitória, você conseguiu a sua tão sonhada aprovação na OAB. Então, veja, nós precisamos de 6 para passar. 6 é a nossa meta. Se a gente tirar mais, melhor ainda, né? Mas o importante aqui para a gente é tirar 6. Quem passa com 6 e quem passa com 10 passa igualmente, vai ser advogado, vai ser advogada da mesma forma. Então, nós precisamos, essa é a nossa meta, tirar 6 na prova. E veja, repito, né? De 6 que você precisa tirar, 5 pontos estão na peça. Por isso que a gente tem realmente, pessoal, que se preocupar em fazer uma boa peça, conseguir tirar o máximo possível de pontos na nossa peça para a gente ir para as questões, né? Se você, por exemplo, errou uma questão inteira, meu Deus do céu, que desespero. Mas calma, se você fez uma peça boa, você tem aí, né, outras três questões para conseguir os pontos restantes que faltam para a gente alcançar a nossa meta, tá bom? Por isso, pessoal, é que eu sempre falo para os meus alunos, ó, você vai fazer uma prova que tem duração de 5 horas, né? E a peça, como você sabe, ela é trabalhosa, né? Fazer uma peça, ler, estruturar, pesquisar e escrever na munheca, né, pessoal? Leva um tempo realmente, né? Por isso eu sempre digo que o importante, pessoal, é você começar a sua prova fazendo a peça, né? Lendo o caso, né? Se preocupando em fazer aquela análise cuidadosa, aquela pesquisa dos artigos, das teses que vão fundamentar a sua peça, né? Fazer o esqueleto. A gente sempre orienta os alunos, olha, tente gastar umas 2 horas e meia, estourando 3 horas na sua peça para que você tenha um tempo razoável para fazer as outras questões. Então, o que eu queria sugerir para você, pessoal, no dia da sua prova, é que você comece. O passo um da sua prova é se preocupando com a peça. E eu sempre digo para os alunos: ó, você vai estar nervoso, você vai estar nervosa quando pegar a sua prova. Isso é natural, isso é normal, tudo bem, pessoal? A gente tem que controlar, obviamente, existem várias técnicas para isso, né? Para você tentar, né, controlar a sua ansiedade. Mas então, pegou a sua prova, primeira coisa, faça uma leitura geral. Não se preocupe ainda nessa primeira leitura, nessa leitura um, já tentar adivinhar qual é a peça. Não, nada disso. Leia, faça uma leitura geral de todo o caso, com atenção, obviamente, mas sem se preocupar em marcar, sem se preocupar com vadimeco, nada disso. Faça uma leitura tranquila, uma leitura atenciosa. Leu todo o caso? Leu todo o comando? Maravilha. Provavelmente, nesta leitura um, você já vai, ao final dessa leitura, possivelmente, provavelmente, já saber qual é a peça, principalmente depois dessa nossa aula aqui de hoje, tá bom? Mas, depois de fazer essa leitura um, sem maiores compromissos, de tentar adivinhar qual é a peça, de fazer marcações, você vai fazer uma leitura 2. Essa leitura 2, ela vai ser muito importante. Por quê? Porque você já vai ler de novo o comando da sua peça, né? O comando lá do seu caso problema, já tendo uma percepção do que virá lá para frente, das informações que virão lá no final do teu comando. E aí, então, você já vai fazer uma leitura mais estratégica agora, tá? Você vai fazer uma leitura já tendo uma ideia do que o teu examinador vai falar no parágrafo seguinte, no parágrafo posterior, já sabendo qual é a peça provavelmente, tendo um forte, né, indício de qual é a peça, e aí você vai marcando as palavras-chave, né? Durante a sua preparação, pessoal, você vai saber, né, identificar quais são as palavras mais importantes daquele comando, daquele caso,
quando o teu examinador, por exemplo, se refere, já existe um processo, foi ajuizada uma ação. Pô, isso é uma palavra-chave, né? Você já vai perceber o porquê ao longo dessa aula, por que é uma palavra-chave. Sabe quando ele coloca aquelas palavras também que deflagram, demonstram uma urgência? Mas o fulano de tal precisa de uma medida urgente, de uma medida imediata. Isso também é uma palavra-chave, porque aí você vai, durante a sua preparação, perceber que quando o teu examinador usa essas palavras, ele está querendo que você faça um pedido, talvez, de tutela provisória, né, de tutela de urgência, ou então de um pedido, sei lá, de efeito suspensivo, se for um recurso. Essas medidas judiciais que a gente sabe, né, que possuem espaço quando o examinador nos coloca numa situação de urgência, de perigo, né? Se o teu examinador coloca, por exemplo, ali naquele caso que o fulano está em dificuldades financeiras, opa, palavra-chave. Por quê? Porque a gente já sabe que a gente vai ter que pedir, né, pessoal, uma gratuidade da justiça ou uma dispensa de preparo, talvez, se eu estiver falando de recurso. Então, existem palavras-chave que estão atreladas a conclusões que nós vamos alcançar. E aí, nessa leitura 2, você vai marcando essas palavras-chave para não deixar nada passar. Tudo que o teu examinador quer que você coloque na sua peça vai estar ali no seu caso, né? Às vezes, com nervosismo, a gente deixa passar, né? O nosso nervosismo é o nosso maior inimigo nesse momento, durante a nossa prova. Então, fazer uma leitura inicial e depois uma leitura com mais atenção, marcando, é importante. Após fazer essa leitura 2 e a marcação das palavras-chave, aí você então vai ter que chegar à conclusão. Qual é a peça que eu vou ter que fazer? Você vai ter que identificar a peça, certo? E aí, após essas leituras iniciais, já se espera que você saiba qual é a peça. Professor, mas eu não vou saber. Você vai saber sim qual é a peça. E digo, principalmente após essa nossa aulinha aqui, que eu preparei com muito carinho para você, tá bom? Identificada a peça que você vai ter que fazer, eu vou ter que fazer uma petição inicial, eu vou ter que fazer uma contestação, vou ter que fazer uma apelação, vou ter que fazer um agravo de instrumento, não sei, né? Você vai aí, então, começar, né, a abrir o seu vadimeco para ler os artigos do esqueleto. Cada peça tem artigos bases, né? Por exemplo, a petição inicial. A petição inicial, ela tem os artigos base, né, que são como se fosse a receita daquele bolo, né, de como fazer uma petição inicial. Por exemplo, os artigos bases de uma petição inicial são 319 e 320 do CPC. O que você vai fazer? Você vai ler esses artigos. Eu vou ter que fazer uma apelação. Você vai ler os artigos bases da apelação, o 1009 a o 1014, e aí sucessivamente. Cada peça, né, tem os seus artigos bases. E aí a gente, identificada a peça que nós vamos ter que fazer, nós vamos ler no vadimeco esses artigos bases. Por quê, professor? Porque nesses artigos bases vão estar todos os requisitos que tem que estar nessa sua peça. Tudo que tem que ter na sua peça vão estar nesses artigos base. Pessoal, a estrutura da peça que você vai fazer vai estar nas suas mãos, no seu vadimeco. É só saber como organizar isso, é só saber como marcar o seu código, né? E aí, então, você vai... claro, é importante, você vai estudar o esqueleto de uma petição inicial, de uma contestação, de um agravo de instrumento, de um recurso especial, você vai estudar, e no final dessa aula também eu vou te dizer como eu posso te ajudar com isso, tá bom? Mas aí você pode, talvez, na hora, esquecer uma coisa ou outra por conta do nervosismo. Você lendo esses artigos básicos, você vai lembrar, você vai recordar de todo o esqueletinho da sua peça, de todos os requisitos que tem que conter na tua peça, para você não esquecer nada. Eita, né? E você vai marcando lá já, tem que ter endereçamento, tem que ter a qualificação das partes. Você vai marcando lá no seu rascunho, e aí então depois você vai fazer a pesquisa das teses, né? Ou seja, do recheio da sua peça, né? Você vai pesquisar o fundamento jurídico da petição inicial, se for o caso, da defesa. Talvez seja a parte em que você vai gastar mais tempo aqui, tá, pessoal? Nesse passo 1 seria
esse aqui é o momento em que você vai gastar mais tempo, porque aí você vai pesquisar, vai procurar. É aqui, pessoal, muitas das vezes, que os nossos alunos, às vezes, perdem alguns décimozinhos, porque esquece de botar um argumento, esquece de botar uma tese. Então, realmente, esse tópico aqui, né, da pesquisa das teses, é um tópico que você tem que ver com muita atenção. E aí tem todo aquele preparo, né, pessoal, de não só os estudos que você faz para a sua prova, mas também de marcação do vade-mecum, de saber como utilizar o vade-mecum, o índice remissivo, o índice cronológico, tudo isso é importante que a gente se prepara previamente para poder chegar na prova e saber fazer isso direitinho, né? E aí, depois disso, você faz o esqueleto no rascunho, né? As pessoas pensam assim que tem que fazer no rascunho a peça inteira. Não, não pode, pessoal. Se você for fazer a peça inteira no rascunho para depois passar limpo, você vai perder muito tempo. É como se você estivesse fazendo duas peças nessas 5 horas, e não dá. Então, o seu rascunho que você vai ter lá na sua prova é neste momento para você fazer o esqueleto, né? Você indicar cada partezinha da peça que tem que ter, né? Ah, o endereçamento. Aí você pesquisou. Ah, essa peça aqui, por exemplo, essa apelação, eu vou endereçar para quem? Ah, eu vou endereçar para o juízo da Terceira Vara Civil de São Paulo, porque é onde o processo está tramitando. Você vai botar só assim no seu rascunho, né? Endereçamento, Terceira Vara Civil de São Paulo. E aí você vai pulando. Ah, depois tem que colocar número do processo. Aí você bota número do processo. Ah, identificar o apelante, identificar o apelado. É isso que é fazer o esqueleto. Não é você fazer toda a peça. Excelentíssimo senhor, doutor. Não, isso você não faz no seu rascunho, porque senão você vai perder muito tempo. É você fazer o esqueleto, né? Nas aulas de peças também, que eu vou apresentar para vocês, no final dessa aula, eu também disponibilizo para vocês, né, os esqueletos de cada uma das peças cíveis que você vai possivelmente ter que fazer na sua prova. É isso que você faz no seu rascunho. E aí, depois disso, sim, pessoal, você vai para a folha oficial e começa a fazer a sua peça. Ah, eu tenho que começar aqui, você vai lá no seu esqueleto, tem que fazer o endereçamento para quem? Terceira Vara Civil de São Paulo? Aí lá no papel oficial você coloca. Ah, o juízo da terceira. Ah, professor, mas e se eu errar? Pessoal, errou, risca e continua. Isso não faz você perder ponto. Tudo bem? O que você não pode fazer é rasurar todo tempo, toda hora, risca, risca, risca. Não, isso você não pode. Mas um tracinho, errei aqui, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então, esse é o passo inicial que você vai dar na sua prova. Lê uma vez, lê 2 vezes, marcando as palavras-chave, e aí então você vai identificar a peça. E agora eu quero te apresentar, né, como identificar a sua peça. É esse o nosso propósito aqui principal da nossa aula, não é? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, preste bastante atenção. Claro, se você quiser anotar aí, né, fique à vontade. Eu sou um defensor das anotações, eu só sei estudar anotando. Então, fique à vontade aí, tá, pessoal, para que você possa fazer essas anotações. Mas, ó, eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Esse material em PDF lá no nosso grupo exclusivo, né? Do Team Civil, tá? Então não se preocupe aí de querer fazer bonitinho tudo, porque aí você vai ter acesso a esse material depois. Ou talvez você esteja assistindo essa aula já com esse material impresso e aí você vai fazendo as anotaçõezinhas do lado, tá bom? Bom, olha só. Como identificar a sua peça? Você vai ler o comando do caso hipotético. Lembrem-se, esse caso hipotético que você vai ler, que está lá no comando, ele vai trazer o relato de uma situação-problema. O que você precisa inicialmente verificar, né? Você precisa verificar de cara se este relato desta situação-problema, né, você consegue identificar ali a existência ou não de uma ação judicial já ajuizada, né? Você precisa verificar se há, naquela historinha que você leu, um processo judicial em curso. Pessoal, se você, ao ler aquela historinha, não identificar, professor, eu li, tem uma historinha, tem um problema aqui de fulano com ciclano, mas o caso não faz referência a nenhum processo judicial.
não faz referência a uma ação que esteja em curso. Amigão, amigona, não há identificação de nenhum processo judicial. A historinha conta um problema que fulano e ciclano estão lá se estapeando, mas não fala de processo judicial. Ó, quero te dizer que a peça que você vai ter que fazer é uma petição inicial. Se não há nenhum processo judicial, lembre-se, você vai fazer uma peça aqui, né, na sua prova, que é uma peça processual, é uma peça em sede de um processo judicial. Então, se você não consegue identificar ali naquele caso um processo judicial, só pode ser então uma peça que vai dar início a um processo judicial. E você sabe, né, que a peça que dá início ao processo judicial é uma petição inicial. Ponto. Você vai fazer uma petição inicial. A peça que você vai ter que fazer é uma petição inicial. E olha, os artigos que nos apresentam a estrutura base, o esqueleto, né, a receita do bolo, são esses aí, 319 e 320 do CPC. Ok? Já identificou a peça. Pronto. Vai ter que fazer uma petição inicial. Isso é fato. Ok. Agora, claro, você vai ter que depois, nesse momento, ainda neste momento, verificar o seguinte: ok, eu vou fazer uma petição inicial, mas essa petição inicial que eu vou fazer, né, essa ação que eu vou ajuizar, ela tem algum procedimento especial para ela? Porque vejam, pessoal, existem algumas ações que têm um passo a passo diferenciado, um passo a passo especial. É a mesma coisa, por exemplo, ó, você vai fazer uma receita de bolo. Eu quero fazer um bolo. Existe uma receita base para fazer um bolo, não existe? Olha, eu confesso para vocês que eu não sou muito bom em culinária, né? Mas eu acredito que qualquer bolo no mundo que você vai fazer tem que usar uns ingredientes básicos. Por exemplo, trigos, ovos, leite, não é verdade? Pois é. Agora, se você quiser fazer um bolo de chocolate, você vai ter que usar trigo, ovos, leite, mas vai ter que botar um ingrediente especial, né? Que é lá o chocolate em pó, enfim. Eu vou querer fazer um bolo de limão. Você vai usar os ingredientes bases de um bolo, trigo, ovo, leite, mas vai botar um ingrediente especial porque você quer fazer um bolo, não é um bolo, você quer fazer um bolo de limão. Aí você vai botar lá uma xícara de suco de limão. É a mesma coisa aqui, pessoal, com a petição inicial. Muitos alunos nossos ficam preocupados. Professor, mas é porque pode cair 1 milhão de peças. Mentira! Mentira! Professor, porque pode cair uma ação anulatória, pode cair uma ação possessória, pode cair uma ação de consignação em pagamento, pode cair uma ação monitória, pode cair uma ação de interdição, pode cair uma ação de alimentos. Amigo, tudo isso é uma peça só. Tudo isso é uma peça só. Qual é a peça? Petição inicial. A estrutura é a mesma. A estrutura, né, de uma ação de consignação é a mesma de uma ação monitória. Claro, vai ter um temperinho especial, vai ter um ingrediente especial, né? Mas a estrutura é a mesma. Então, se você for ter que entrar com uma ação, se for ter que fazer uma peça que seja uma petição inicial, a estrutura é base. 319 e 320. Mas verifica, pera lá, pera lá, pera lá. Mas aí eu preciso entrar aqui com uma ação que tenha um procedimento especial. E aí você vai verificar. Eu já coloquei aqui embaixo para você. Deixa eu pegar minha luzinha aqui, ó. Vamos pegar minha luzinha. Cadê minha luzinha? Pronto, tá aqui, ó. Mas há um procedimento especial, porque aí, nesse caso, eu vou ter que entrar com uma ação, vou ter que fazer uma petição inicial, mas para fazer uma consignação em pagamento, né? Para fazer uma ação de exigir contas, uma ação possessória, por exemplo, reintegração de posse, manutenção de posse. Eu inventário, uma monitória, uma interdição, despeso, alimentos. Eu vou entrar com uma ação, mas porque eu quero pedir pensão alimentícia. É petição inicial, mas vai ter um temperinho especial, vai ter um ingrediente especial. E onde é que estão esses ingredientes? Está aqui, ó. Eu já coloquei aqui para você nesse quadrinho os artigos é, é, específicos de cada uma dessas petições iniciais
que possuem um procedimento especial. Aí você já vai o quê? Marcar no seu código, ok? Ah, uma coisa importante, pessoal, é você também, ao usar o seu Vadimeco, ao marcar o seu Vadimeco, você usar a estratégia das cores para marcar os artigos, tá bom? Por exemplo, esses artigos aqui, que se referem à petição inicial, aqui no meu esquema eu estou usando a cor azul para me referir à petição inicial, né? Pois é, você pode usar a cor azul no seu Vadimeco para marcar todos os artigos que falam sobre petição inicial. Ah, professor, já estou marcado aqui com outra cor. Não tem problema, tá bom? Aqui eu usei o azul porque, enfim, eu gosto de azul, tá bom? Você vai ver que outras peças aqui eu uso outras cores aqui. Então, use essas cores, professor, mas eu posso usar? Pode, sem problema nenhum, tá bom? Você não pode fazer códigos aí no seu Vadimeco, né? Fazer, sei lá, uma linguagem aí própria, né? Vou fazer uma bolinha, um triângulozinho. Isso você não pode fazer, mas usar cores para marcar não tem problema. Tem gente que usa marca-texto, né? Eu não gosto muito, eu prefiro lápis de cor, porque não borra, né? A folha do Vadimeco geralmente é fininha, então, compre aí uma caixa de lápis de cor e vá marcando aí, né? Por exemplo, já pega aí os artigos de petição inicial, já marca os artigos da consignação em pagamento, da ação de exigir contas, dos alimentos gravídicos, que é uma lei à parte, né? Uma lei própria, e pronto. Na hora da sua prova, se você for ter que verificar aqui, eu vou ter que entrar com uma ação. Ah, mas essa ação aqui é uma ação de consignação em pagamento. Você vai ler os artigos 319 e 320 e vai ler os artigos o quê? 539 e ao 549. Porque nesses artigos, meu amigo, minha amiga, vão estar todos os requisitos da sua peça. Confie no que eu estou falando. Você vai lembrar de todo o esqueleto. O esqueleto da sua peça vai estar nesses artigos. Aí você vai lá estruturando. Agora, claro, se for para fazer uma petição inicial, né, para exigir o cumprimento de uma obrigação, seja ela de pagar, de fazer, de não fazer, mas a questão ali faz referência à existência de um título executivo extrajudicial, cheque, nota promissória, né, instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, enfim, aqueles títulos que estão no artigo 784, nesse caso você faria uma petição inicial de uma ação de execução. É, sincero, sendo bem franco com vocês, eu acho muito improvável cair uma petição inicial de uma ação de execução, tá bom? Desde que eu me entenda por gente aqui, né, que eu acompanho a prova da OAB, eu nunca vi cair, porque a petição inicial de uma ação de execução é muito simples, é muito sem graça. Então, o teu examinador não costuma colocar, não, tá bom? Então, pode ser uma petição inicial base, tipo o bolo, 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 bolo só, que é o que a gente chama de uma petição inicial de uma ação de procedimento comum, né? Ou pode ser, se for uma petição inicial, as chances de vir uma petição inicial de uma ação de rito especial são maiores. Aí pode ser consignação, pode ser exigir contas, aí você vai conjugar a estrutura base com os artigos específicos ali. Tudo bem? Beleza? Aí você, claro, tem que estudar, tem que saber quando é que se faz uma consignação, quando é que se faz uma ação possessória e analisar, estudar aí os requisitos. Por isso que é importante a aula de cada uma das peçazinhas ali depois para você poder se apropriar do esqueleto. Tudo bem? Agora, pode ser, pessoal, que você leia o caso e identifique, né, a existência de um processo judicial. Você olha, né, para aquele caso hipotético e você percebe, opa, tem um processo judicial em curso, né? Ou seja, o comando faz referência a uma ação judicial, faz referência, né, a um processo que está em curso. Opa, se há um processo em curso, calma lá. Vamos ver quais peças podem ser, ok? Ah, professor, eu identifiquei lá. O comando do caso aqui fala que fulano ajuizou uma ação que está em trâmite, não sei lá aonde, blá, 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 blá. Beleza, calma lá. Mas nesse processo judicial aí, que o caso faz referência, você identifica uma decisão? O caso ele faz referência o juiz deu uma decisão, o juiz proferiu uma sentença, o tribunal proferiu um acórdão.
né? Porque às vezes ele não faz referência a uma decisão. Ele fala que fulano ajuizou uma ação, né? O réu foi citado e não sei o quê, mas não faz referência à decisão. Aí é outra história. Agora, se ele falar que o juiz decidiu, o juiz indeferiu, o juiz julgou procedente, ele disser que foi dada uma decisão, e ele demonstra ali, né, naquele comando, uma necessidade de atacar aquela decisão, de impugnar aquela decisão, amigão, amigona, você vai ter que fazer um recurso. Qual recurso? Isso é outra coisa, já vou falar lá, tá bom? Mas o fato é um recurso. E ó, digo mais, a estrutura de um recurso é igual para qualquer que seja o recurso. A estrutura de uma apelação é a mesma da estrutura de um agravo de instrumento, que é a mesma estrutura de um recurso especial, ok? Claro, pode ter um temperinho especial no agravo, pode ter um temperinho especial no RESP, sim, pode, mas o esqueleto é o mesmo. Então, professor, mas existe 1 milhão de recursos que eu possa fazer. Tudo é recurso. E o esqueleto é o mesmo. Ok. Agora, eu queria só chamar sua atenção para uma coisa. Pode ser que você identifique a existência de um processo, que você identifique a existência de uma decisão naquele processo, a necessidade de atacar aquela decisão, de impugnar aquela decisão, mas calma. Se a questão disser para você, e vai ter que estar dito expressamente isso, tá? Que essa decisão já transitou em julgado, ou seja, que este processo no qual a decisão foi dada já finalizou, já transitou em julgado, a gente já não vai mais fazer um recurso, tá? A gente vai fazer o quê? Uma ação rescisória. Professor, mas agora eu estou me desesperando. Não! Você está vendo a cor que a ação rescisória está aí? Qual é a cor que a bolinha da ação rescisória está? Azul, né? Sabe por quê? Porque a ação rescisória é uma petição inicial. E a estrutura da ação rescisória, portanto, é a estrutura de uma petição inicial. Então, tá vendo? Você não tem que saber fazer uma petição inicial, saber fazer uma ação rescisória. Não, você tem que saber fazer uma petição inicial. E se você perceber que, no caso, esta petição que você vai fazer é de uma ação rescisória, você já sabe a estrutura base dela, porque é a estrutura de uma petição inicial. Vai ter um temperinho especial? Vai. E o temperinho especial está nos artigos específicos da ação rescisória que você vai ler. Professor, mas eu não lembro o esqueleto da ação rescisória. Eu não lembro, não lembro, não lembro. É só, tá na sua mão. É você pegar o vadimeco, abrir os artigos e ler, né? 966 a 975. Tudo que tem que ter numa peça de uma ação rescisória vai estar lá e você vai lembrar ao ler. Ok? Muitos cursinhos aí, muitos professores não falam de uma ação que pode cair e que eu queria chamar sua atenção para ela, que é o seguinte, ó. Pode ser que você identifique um processo, identifique uma decisão e você fala assim, é um recurso, calma. Mas pode ser que esta decisão que você quer atacar, que você quer rever, seja uma decisão que tenha concedido uma tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. Sabe, a TPU-AA, você deve ter já ouvido falar, né, aquelas é, tutelas provisórias que podem se estabilizar se a parte não recorrer, quando elas forem requeridas em caráter antecedente, né? Se você quiser dar uma lida, elas estão nos artigos 303 e 304 do CPC. Se a questão disser que essa decisão que concedeu a TPU-AA tiver estabilizado, aí a gente não usa um recurso para atacar essa decisão. A gente utiliza uma ação nova, né? Que não existe um nome, né, oficial, mas a gente costuma, né, alcunhar ela de ação de revisão, reforma ou invalidação da tutela estabilizada. E ela também tem um temperinho especial que estão nos artigos 304, parágrafos 2º a 5º, tá bom? Mas veja, isso daí é tudo petição inicial que a gente vai utilizar
para dar início a um novo processo para atacar uma decisão que foi dada naquele processo judicial que eu identifiquei lá atrás. Tudo bem? Mas que eu não vou poder usar o recurso por uma dessas razões que estão aí, né? Ou porque a decisão já transitou em julgado, ou porque se trata de uma decisão de uma TPU-AA, tutela provisória de urgência antecipada, antecedente, que tenha sido estabilizada. Joia? Beleza? Agora, ó, outra coisa, pode ser que você identifique um processo judicial, mas a questão te coloca como um terceiro. Ou seja, a questão te coloca como advogado ou advogada de alguém que não é parte do processo. E você precisa tomar alguma medida, né? Se for isso, se você perceber que você está sendo colocado, né, num contexto de advogado ou advogada de alguém que não é parte, provavelmente, não que não possa, mas provavelmente não é um recurso que o teu examinador quer. Ele provavelmente quer que você faça o quê? Ou um embargo de terceiro ou uma posição. Mas veja, tá tudo azul, né? Por quê? Porque tudo isto daí é uma petição inicial. Claro, você tem que saber, né, para que serve os embargos de terceiro, uma oposição, mas o esqueleto é o mesmo. Por fim, aqui, nesse slide, verifique o seguinte: há um processo judicial. Você foi colocado nesse processo como a parte demandada, a parte ré, né? E a questão te pede para você defender o demandado, né? O requerido, o réu. Bom, então, nesse caso aí, você vai ter que fazer, meu amigo, minha amiga, uma contestação. E a estrutura base de uma contestação está nesses artigos aí que estão de amarelinho. Ok? Só se atente para o seguinte: se esse processo que você identificou, você é advogado da parte demandada, você vai se defender, mas esse processo aí, né, é um processo de execução, você está numa fase executiva, né, de um título aí executivo. Aí você vai fazer uma defesa, isso é fato, só que aí a peça não vai ser chamada de contestação. Ela pode ser chamada de outra forma, vai ter um temperinho diferente, que vão ser os seguintes aqui, ó. Se essa execução for de um título judicial, a minha defesa, ela é uma impugnação ao cumprimento de sentença. Esse vai ser o nome da sua peça. Aí tem que ler os artigos, o artigo 525. Agora, se você for a parte demandada, você vai se defender, mas o processo que você identificou é um processo de execução de título extrajudicial, a sua defesa não é contestação, são embargos à execução. Pessoal, a estrutura de uma impugnação, de uns embargos à execução, tá? Ela é uma estrutura muito parecida também com a estrutura de uma contestação. É tudo defesa, ok? É tudo defesa. Só vai ter alguns temperinhos especiais. Portanto, eu quero que você perceba o seguinte, até para você se tranquilizar agora, tá? Esse papo de que civil tem 1 milhão de peças é balela. O que você precisa saber fazer é uma peça de petição inicial, uma peça de recurso e uma peça de contestação. Ou seja, o que você tem que saber fazer bem, meu amigo e minha amiga, são esses 3 esqueletos: petição inicial, recurso e contestação, defesa. Você sabendo fazer esses 3 esqueletos, você faz qualquer peça na sua prova. Então, você tem que saber estudar bem essas 3 peças. Eu vou repetir: petição inicial, recurso e contestação, defesa. Né? Acho que nós usamos aí com as cores, respectivamente, azul, vermelho e amarelo. Claro que você precisa também saber quando é que cabe uma consignação em pagamento, um embargos à execução, uma ação rescisória. Mas sabendo disso, e naquele caso, você perceber que é essa peça que você vai ter que fazer, você vai usar a estrutura base, petição inicial, recurso ou contestação, colocando esses temperinhos especiais aí.
Aí você passa a estudar cada uma dessas peças, né? Aí você analisa quais são esses requisitos de uma consignação em pagamento, de um embargo à execução. Você tem que estudar isso é fato, tá, pessoal? Mas o que eu quero dizer para você é que se na hora bater o desespero, eu não sei fazer os embargos à execução. Você sabe fazer uma contestação, queridinho, queridinha? Sei. Pronto, você sabe fazer embargos à execução. Mas eu não lembro na hora da sua prova, abra os artigos. Por exemplo, se for embargos de execução, você vai abrir os artigos 914, 920. E lá vão estar todos os requisitos, ok? E lembrem-se, esses artigos já devem estar marcados no seu vadimeco com as cores respectivas, tá bom? Vamos passar aqui agora para um outro slide, especificamente de recursos, tá bom? Professor, e qual é o recurso que eu tenho que fazer? Eu verifiquei que eu tenho que fazer um recurso, mas qual é o recurso? Calma, a gente já viu aqui, né, que o recurso é quando eu identifico um processo, nesse processo houve uma decisão e eu tenho que atacar essa decisão. Não transitou em julgado, não há negócio de estabilização, então, professor, é um recurso mesmo que eu vou ter que fazer, tem que fazer um recurso. Professor, mas qual recurso? Calma, aí, esse slide aqui agora é um slide específico para a gente identificar qual o recurso para aquele caso específico, tá bom? Então, agora, por hora, a gente já descartou petição inicial, já descartou defesa, é recurso. Mas qual recurso? Você tem que analisar o quê? Se essa decisão que você vai atacar foi uma decisão proferida por um juízo singular ou uma decisão que foi proferida em sede de tribunal. Tudo bem? Se aquela ação que você identificou está num juízo de primeiro grau, ou se já está em Tribunal de Justiça, em TRF. Então, são passos diferentes. Você já sabe que é um recurso, mas agora vamos ver qual. Se a decisão foi proferida por um juízo singular, você tem que verificar se aquela decisão é uma sentença ou uma decisão interlocutória, tá bom? Às vezes, o teu examinador ele é bonzinho, ele usa expressamente a palavra. O juiz proferiu sentença. Você, na qualidade de advogado, impugne a decisão interlocutória. Se ele disser isso, pô, meu irmão, melzinho na chupeta, né? Agradeço ao examinador porque ele estava de bom humor quando fez a prova. Mas pode ser que ele não use essas expressões, você tem que saber identificar se é uma sentença ou se é uma interlocutória. Lembre-se que sentença é aquela decisão do juízo de primeiro grau em que ele está acabando com o processo. A interlocutória não, é uma decisão dada no andamento do processo. Tudo bem? Se for uma sentença, você vai ter que fazer uma apelação. E o esqueleto da apelação está nesses artigos aí, 1009 a 1014. Tudo bem? Esse esqueleto da apelação, pessoal, é o esqueleto de um recurso geral, tá bom? Que você pode usar para qualquer outro recurso, só modificando lá os temperinhos, tá bom? Só se atente, pessoal, para o caso de eventualmente essa sentença ser proferida em sede de juizado especial. Porque aí, nesse caso, a gente não ataca a sentença de juizado especial com um recurso chamado apelação. A gente usa um recurso que a gente coloca lá, né, um nome, que não tem nome, na verdade, né? A gente coloca lá recurso inominado. O esqueleto é o mesmo, só tem que observar os temperinhos especiais que você vai encontrar lá na Lei 9.009. Tudo bem? Agora, se for uma decisão interlocutória, você tem que ver se essa interlocutória ela versa sobre uma matéria que esteja no artigo 1015 do CPC. Se estiver no 1015, o recurso que você vai ter que fazer é um agravo de instrumento, e o esqueletinho está nos artigos 1015 a 1020. Agora, pode ser que seja uma interlocutória que não esteja no 1015, aí então você vai ter que atacar essa interlocutória em preliminar de uma apelação, tudo bem? Mas nesse caso específico aí, pessoal, você já vai ter tido também uma sentença posterior, tá? Só que além de ter que atacar essa sentença, também existe lá uma interlocutória que você não pôde agravar porque não está no 1015. Então, aí você também vai ter que atacar essa interlocutória, mas em preliminar de apelação. Nesse caso aí, pessoal, que já caiu uma vez, tá, na OAB, eu tive uma interlocutória, em seguida eu tive uma sentença, e aí eu precisava atacar a sentença.
e a interlocutória que não estava no 1015. Então, é uma peça só para atacar mais de uma decisão, a sentença e uma interlocutória, tá bom? Agora sim, se o teu examinador quiser complicar um pouquinho mais, pode ser que ele coloque uma interlocutória que não está no 1015, né? Mas que exige uma impugnação imediata, porque o caso é urgente, né? A gente poderia aplicar aquela tese da taxatividade mitigada, né? E aí então nós teríamos que fazer um agravo de instrumento. Joia? Se for uma decisão de primeiro grau, pronto, pessoal, é isto que você vai ter que fazer aí, tá? Na sua prova, ou uma apelação, ou um agravo de instrumento, tendo uma atenção aí para o recurso nominado. Agora, se a sua decisão foi proferida em sede de tribunal, analise, essa decisão aí é uma decisão monocrática? Uma decisão do relator? O recurso que você vai ter que fazer é um agravo interno. Joia? Verifique aí se essa decisão lá do tribunal, na verdade, foi uma decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal, negando seguimento ao RE RESP. Se foi uma decisão dessa, pode ser que dois recursos sejam exigidos aí da gente. Se o fundamento dessa negativa de seguimento foi por existir um precedente, por exemplo, a questão fala lá que você interpôs um RESP, mas o presidente negou o seguimento porque já existe uma súmula, o recurso cabível aí é o agravo interno também. Se foi por outro fundamento, nós faríamos aí um agravo ao Tribunal Superior, né? Recurso esse que está previsto nesses artigos que apareceu aí para você. Agora, pode ser que a decisão que você esteja analisando seja um acórdão. Se for um acórdão, vai ser ou um recurso extraordinário ou um recurso especial. Pessoal, as chances de você ter que fazer um recurso extraordinário em civil, elas são quase zero, tá? Porque o recurso extraordinário, ele pressupõe que o acórdão tenha violado um dispositivo constitucional. Então, geralmente, o recurso extraordinário ele é cobrado daquelas pessoas que fazem constitucional na segunda fase, porque o recheio dessa peça vai ser puramente constitucional, né? Então, se for um acórdão, se você identificar, né, que a decisão naquele caso ali foi um acórdão, provavelmente 99% de chance de você ter que fazer, na verdade, um RESP. Porque um RESP a gente faz quando aquele acórdão esteja violando, né, um dispositivo de lei federal. E aí a lei federal pode ser de várias áreas, né? Tem leis federais de áreas voltadas para penal, tem leis federais de áreas voltadas para empresarial, para tributário, e também tem leis federais da nossa área, civil, né? Consumidor, e aí então seria o recheio do nosso recurso. Então, se você identificar um acórdão, ó, provavelmente o recurso que você vai ter que fazer é um RESP. Todos esses recursos aqui, pessoal, tá? Eles têm a mesma estrutura. A estrutura é a mesma, tá? Endereçamento, identificação das partes, um resuminho dos fatos, enfim. Só vai ter um temperinho especial que estão nos artigos que a gente colocou aqui em cada uma dessas bolinhas. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos agora treinar, né? Vamos aqui a partir desse momento aqui, verificar se a gente absorveu os ensinamentos que foram passados aqui nesse nosso passo a passo, né? Olha só, eu trouxe aqui para gente, deixa eu arredar aqui, para a gente poder ler juntos, e vou tomar uma água aqui também. Você está vendo aí na sua tela, pessoal, uma prova, uma peça, um caso hipotético de uma prova antiga da OAB aí. A gente vai ler juntos aqui e vamos ver se a gente conseguiria identificar, nesse caso, qual seria a peça, levando em consideração os ensinamentos que a gente pontuou aqui, tá bom? Olha só, eu vou usar a cor lilás aqui, para não confundir com nenhuma das que eu já usei,
tá? Vamos ver se a gente conseguiria identificar aqui a nossa peça. Ó, a Cássia celebrou com o banco XXG contrato de empréstimo no valor, ó, já marcaria aqui, contrato de empréstimo, finge que já é a nossa segunda leitura aqui, tá, pessoal? Até porque eu já li antes quando eu trouxe aqui para vocês essa questão aqui, tá bom? Então eu já vou ler a leitura 2 já fazendo a marcação das palavras-chave. A Cássia, né, celebrou com o banco XXZ contrato de empréstimo no valor de R$ 48.000, a ser quitado em 48 parcelas mensais de 10 mil, para aquisição de um apartamento situado na cidade de Vitória, Espírito Santo, concedendo em garantia, mediante alienação fiduciária, o referido apartamento avaliado em R$ 420.000. Após o pagamento das primeiras 12 parcelas mensais, totalizando R$ 120.000, a Cássia parou de realizar os pagamentos, né, ao banco e iniciou o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária, conforme previsto na lei tal. Ele citou uma lei específica aqui. A Cássia foi intimada e não purgou a mora, e o imóvel foi a leilão em 2 ocasiões, não havendo propostas para sua aquisição, de modo que houve a consolidação da propriedade do imóvel ao banco XXG, com a quitação do contrato de financiamento. A Cássia ajuizou em seguida a ação condenatória em face do banco XXG. Veja, ó, a Cássia ajuizou em seguida uma ação condenatória contra o banco XYG. Então, eu já percebo aqui, ó, eu vou até colocar aqui, ó, que a Cássia ajuizou a ação contra o banco XXG. Então, eu tenho aqui que a Cássia, né, pessoal, ela é a autora dessa ação e o banco XXE é o réu. Opa, eu já tenho uma ação aí, né? Mas bora ver o que vai acontecer aí. Vamos lá, continuando. Foi distribuída essa ação para a primeira vara civil de Vitória, autuada sob o número 001234. E ela vai começar a dizer, ó, alegando que, somados os valores do imóvel das parcelas pagas, o banco teria recebido R$ 540.000, mais do que o valor concedido a título de empréstimo. A Cássia formulou o pedido condenatório pretendendo o recebimento da diferença, ou seja, R$ 60.000, assim como postulou concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais e honorários sucumbenciais. O banco XXG citado apresentou contestação. Olha, eu estava até achando que talvez a gente fosse ter que fazer, né, uma contestação, mas já apresentou contestação. Bom, vamos lá. Afirmando que a pretensão não encontraria respaldo jurídico à luz do regime da lei tal, requerendo a improcedência da pretensão. Demonstrou que a Cássia possuiria 4 imóveis, né? Além da participação societária em 3 empresas. Opa, a Cássia tem 4 imóveis, é sócia de 3 empresas e condição financeira apta ao pagamento das custas e honorários, requerendo o indeferimento da justiça gratuita. Opa, então na contestação ele alegou essa preliminar aí de que ela não merecia justiça gratuita. O juiz concedeu o benefício da justiça gratuita em decisão interlocutória. Meu Deus, será que vai ser isso aqui? Mas aí diz o seguinte, ó, e após julgou procedentes os pedidos, condenando o banco a restituir o valor de R$ 60.000 e arcar
com custas e honorários no valor de 10% do valor da condenação. A sentença foi publicada em 3 de maio de 2021, uma segunda-feira, sendo certo que não possui omissão, obscuridade, contradição, né? Considerando apenas as informações expostas, elabore, na qualidade de advogado, a peça processual cabível para a defesa dos interesses do seu cliente, que leve o tema à instância superior, indicando seus requisitos, e o recurso deverá ser datado no último dia do prazo para a apresentação. Desconsidere a existência de feriados nacionais ou locais. Então, vejam, aqui eu pergunto para vocês: há identificação de um processo judicial? Há. O que a gente precisa fazer aqui, pessoal? A gente precisa fazer o quê? Ó? Atacar o quê? Uma decisão, né? Essa decisão já transitou em julgado? A questão fala aqui que já transitou em julgado? Não, né? A questão fala aqui, pessoal, de tutela provisória estabilizada? Não. Então é o quê? É um recurso. Aqui nós vamos ter que fazer, isso é fato, ó, um recurso. E nós já vamos saber, naquele momento, como fazer a estrutura de um recurso. Tá, ok, mas qual recurso? Aí eu pergunto para você aqui, ó, qual é a decisão final que foi dada aqui? Ó, aqui o examinador foi bonzinho com a gente. Ele usou a palavra, ó, sentença. Não é verdade? E de sentença cabe o quê? Apelação. Nós estamos em juizado especial? Não, nós não estamos em juizado especial. Olha aqui, ó. Primeira vara civil de Vitória. Então, se é uma sentença, não é juizado especial. Já sabemos qual é o recurso? Já sabemos qual é o recurso. E qual é a apelação? Vamos botar aqui do ladinho aqui, ó. A apelação. Ai, professor, mas eu não sei fazer uma apelação. Sabe sim. É só ver lá os artigos. 1009 a 1014, que nós já vamos ter marcado no nosso código aqui. Agora, o que é importante a gente perceber aqui, ó, é que nós vamos fazer uma apelação, ok, porque nós precisamos atacar aqui, pessoal, né? Essa sentença bem aqui, né? É a decisão final, então nós vamos ter que atacar. Foi uma decisão desfavorável ao nosso cliente, quem é o nosso cliente aqui, ó, na qualidade de advogado do banco, né? Só que vejam que não foi só a sentença que foi ruim para a gente, né? Além da sentença ser ruim para a gente, nós vamos impugnar, e a gente impugna, né, uma sentença com apelação, teve uma outra decisão ruim para a gente aqui. Qual foi? A decisão que? Interlocutória, que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça para a Cássia. E ela não merece, porque a questão deixa claramente aqui que ela tem 4 imóveis, né? Que ela tem condições de pagar. Ah, professor, mas aí decisão interlocutória não é agravo. Calma. Mas a decisão interlocutória que concede justiça gratuita, pessoal, ela não é agravável, né? Ela não é agravável. Se você for ler o artigo 1015, seus incisos, você vai ver que só cabe agravo de instrumento se for decisão interlocutória que indefere ou revoga a justiça gratuita. A decisão interlocutória que concede justiça gratuita não é agravável, não. Então, o que se tem que fazer contra essa decisão é, de fato, impugnar ela em preliminar de apelação. Então, o banco ele vai usar uma apelação para atacar a sentença, mas ele vai ter que fazer o que aqui, pessoal, né? Nesta apelação, eu já sei que vou ter também que colocar uma preliminar para impugnar a decisão interlocutória que concedeu justiça gratuita. Então, eu vou fazer uma apelação para atacar a sentença, mas vou ter que colocar nessa minha apelação uma preliminarzinha ali, né, para a gente dizer que a Cássia não merece essa justiça gratuita. Beleza?
Tudo bem? Conseguiram aí identificar? Vamos fazer um outro exercício aqui? Olha lá, vamos ler esse caso bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto para a gente ir marcando junto aqui. Olha lá. Carla, domiciliada em Porto Alegre, firmou em sua cidade. Então, bora marcar aqui, ó. Carla, que mora lá em Porto Alegre, firmou em sua cidade com o banco Só Descontos S.A. um contrato de empréstimo, de adesão, subscrito por duas testemunhas, com cláusula de eleição de foro também no Rio de Janeiro, por meio do qual obteve R$ 200.000 para pagar seus estudos na faculdade. O vencimento das parcelas, né, do empréstimo ocorria nas datas que estão aí. No primeiro vencimento, tudo ocorreu conforme o programado, e Carla pagou o valor devido ao banco Só Descontos. Não obstante, na segunda data de vencimento, devido a dificuldades financeiras, Carla não conseguiu realizar o pagamento. O banco, então, notificou Carla, em junho de 2018, sobre o vencimento antecipado da dívida, né? Então, eu tenho aqui 200 mil, né? Ela pagou a primeira parcela, mas não pagou a segunda. Indicou na referida notificação que, considerando os encargos remuneratórios e moratórios, o valor da dívida totalizava R$ 250.000, já descontada a parcela paga por Carla. Esta, assustada com o valor e sem condições financeiras, não realizou o pagamento da dívida. Em novembro de 2018, o banco ajuizou a ação de execução em face de Carla. Opa! Então eu tenho aqui o quê, ó? O banco ajuizou a ação de execução contra a Carla. Então o banco, ele é quem? O banco, ele é o exequente. Exequente. E a Carla, ela é o quê? A executada. Indicando no contrato de empréstimo foro de eleição, distribuída essa ação aí para onde? Para a primeira vara civil, autuada sobre o número tal, valor de R$ 350.000. E indicou a penhora o único imóvel de Carla. Indicou a penhora o único imóvel de Carla, no qual reside com seu marido José. Houve decisão determinando a citação de Carla e postergando a análise sobre o pedido de penhora para momento futuro. Carla foi citada e o mandado cumprido foi juntado aos autos em 1º de agosto de 2019, uma quinta-feira. Carla procurou seu advogado a fim de analisar qual seria a melhor medida processual para, a um só tempo, ele quer o quê? Ó? Afastar a penhora de seu único imóvel, questionar a tramitação da ação na comarca do Rio de Janeiro e questionar o valor do crédito, que, em sua visão, é excessivo. Então, ó, a Carla foi citada e ela quer o quê? Percebe? Se defender, né? Se defender. Ele já está me dizendo aqui o que a gente tem que colocar nessa nossa defesa. Olha que peça maravilhosa aí. E bacana da gente achar, né, as teses. Relatou Carla que, embora reconheça a existência do contrato de empréstimo, não concorda com o valor indicado pelo banco, que incluiu no cálculo diversas tarifas não previstas no contrato, além de terem aplicado na atualização monetária, não terem aplicado na atualização monetária os parâmetros contratados, e sim taxas mais elevadas e abusivas, o que estaria claro na planilha de débito. Após consultar um contador, Carla constatou que a dívida seria equivalente a R$ 180.000, valor muito inferior. Então, o valor certo é 180 mil, e que seria comprovado mediante dilação probatória. Quer ainda também impedir atos de bloqueio de seus bens, de modo que porque ela pretende contratar seguro-garantia para a referida execução. Na qualidade de advogada de Carla,
elabore a peça processual cabível para a defesa dos interesses de sua cliente, indicando seus requisitos e fundamentos, assim como a data limite para o ajuizamento. Pergunto para vocês, meu amigo, temos uma ação judicial aqui em trâmite? Temos. A questão fala alguma coisa aí de decisão que a gente vai impugnar? Não, né? Veja que a questão nem fala aqui que o juiz penhorou algo, né? Porque se o juiz tivesse mandado penhorar a casa dela e nós tivéssemos que atacar esta decisão, aí seria talvez um recurso. Mas o juiz nem analisou, né? Nem mandou penhorar a casa dela. Mandou, tipo assim, primeiro, não, bora ouvir a Carla. Então a Carla tem que fazer o quê aqui? Se defender. Porém, eu pergunto para vocês aqui, ó, é uma contestação aqui? Não, né? Por quê? Porque nós estamos em uma ação que de execução. Nós estamos em uma ação aqui, ó, de execução. E aí, qual é a defesa do executado em uma ação de execução? Lembra lá? Volta lá qualquer coisa para você ver. Nós temos que verificar se essa execução é o quê, pessoal? De um título judicial ou extrajudicial, né? Qual é o título que o banco está executando aqui? É um título judicial? É uma sentença? É uma sentença arbitral? Não, né? Qual que é o título executivo que foi usado pelo banco para executar? Contrato de empréstimo, ó, de adesão, subscrito por duas testemunhas. Esse título aqui, ele é um título judicial ou extrajudicial? Ele é aqui um título executivo extrajudicial. É só você ver lá, ó, no 784, inciso terceiro. Se é um título executivo extrajudicial, o banco fez o quê? O banco, acertadamente, entrou com uma ação de execução, entrou com uma ação de execução, e a defesa, porque nós estamos aqui, ó, pessoal, veja, advogando para quem? Para o demandado, ó, na qualidade de advogada de Carla. Elabore a peça processual para a defesa. Então, nós vamos aqui o quê, pessoal? Defender a Carla numa ação de execução de título extra. E qual que é a defesa? Embargos à execução. Então, a nossa peça aqui, pessoal, é uma peça de defesa. E essa peça de defesa é o embargos à execução, que nós vamos encontrar a estrutura dele no 914 ao 920 do CPC. E aqui, pessoal, veja, eu não sei se vocês perceberam aqui, né? Mas o mais legal aqui é que nós já temos o que alegar nesses embargos à execução, né? É por isso que eu gosto muito de enfatizar isso para os meus alunos, porque a gente já tem aqui, pessoal, ó, tudo o que alegar. Carla procurou seu advogado, veja, deixa eu colocar minha luzinha aqui para a gente poder analisar juntos, ó. Carla procurou seu advogado a fim de analisar qual seria a melhor medida para. Aí vem aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Afastar a penhora, questionar a tramitação da ação na comarca, ela não quer que tramite em Rio de Janeiro, e sim em Porto Alegre, questionar o valor do crédito. Por quê? Porque ela diz lá que esse crédito é excessivo, e aqui ela me explica por que é excessivo. Então, eu vou ter que argumentar três coisas: dizer que não pode penhorar esse bem, dizer que não tem que tramitar no Rio, e dizer que o valor está errado, o valor está excessivo. São as três teses que eu vou ter que argumentar aqui nesses meus embargos à execução. Ok? O que vocês acharam? Conseguiram aí identificar certinho? Aí, claro, agora a gente vai estudar, né, os embargos à execução, a estrutura para saber como fazer, etc, etc, etc. Tudo bem? Ah, vamos... Deixa eu limpar aqui o quadro.
Pronto. Pessoal, vejam, aqui a gente teve um tempinho, eu não vou me estender muito nessa aula, porque eu quero que ela seja uma aula compacta, uma aula rapidinho, né? Rapidinha. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não tem mistérios para a gente poder identificar a peça. É ler com atenção, encontrar ali as palavras-chave, né, nesse comando e se apropriar dessa técnica que a gente apresentou aqui, que você pode ver, rever várias vezes, para, primeiramente, saber qual é a peça. Um passo seguinte é a gente estudar essas peças principais, né? Estudar um embargo de execução, estudar uma apelação, estudar uma petição inicial, uma contestação, né? Mas lembrando que a estrutura são três. Três estruturas básicas que você precisa saber, que você precisa se apropriar. Para tentar te ajudar, caso você ainda tenha, né, alguma dificuldade, alguma insegurança em alguma peça, eu quero te fazer um convite aí, que você que está até aqui esse momento me assistindo aí, que é um projeto novo, um projeto super bacana, elaborado com muito carinho por mim, que é o projeto Passo a Passo Peças Cíveis. Eu vou disponibilizar para vocês, pessoal, né, aulas de cada uma das peças específicas e mais importantes que podem cair na sua prova, né? Eu vou passar para vocês aí, você pode também ver na descrição desse vídeo, enfim, ou no nosso grupo lá exclusivo, vou passar para vocês o cronograma de cada uma das aulas que eu vou disponibilizar para vocês, né? E veja, cada aula uma peça específica. Então, nós vamos ter uma aula para dissecar passo a passo uma apelação, uma aula para a gente explicar passo a passo o embargo de execução, uma aula para a gente explicar passo a passo um agravo de instrumento, uma aula para a gente explicar passo a passo uma ação rescisória. Cada aula, uma peça específica. Aulas curtinhas, aulas compactas, né? E nesta aula, pessoal, eu vou tentar trabalhar de uma forma bem didática e analisar detidamente a peça daquele dia. Então, naquela aula, por exemplo, de ação de consignação e pagamento, nós vamos falar sobre ação de consignação e pagamento. Vamos saber quando é cabível, né? Quais são os requisitos, quais são as estruturas, quais são os artigos, né, que você tem que marcar, que você tem que botar lá no seu código para poder encontrar, para poder localizar. E cada uma dessas aulas aí, pessoal, elas vão ser. Você vai ter acesso à aula gravada, né? Você vai ter acesso também a um e-book em PDF exclusivo sobre aquela peça. Um e-book, né? Você que já me conhece sabe, né? Que eu adoro fazer esses materiais super coloridos, esses materiais super didáticos, bem mastigadinhos aí, para que você possa ver o esqueleto daquela peça daquele dia. Tudo bem? Esqueleto todo comentado, esqueleto todo cheio de referências legais dos artigos, das súmulas que podem ser cobradas. E, claro, ao final, né, você também vai ter um exercício, você vai ter um caso um hipotético, um problema para analisar e fazer a peça daquele dia, ok? E veja, você escolhe a aula que você quer assistir. Não é um curso com todas as peças, tá? Porque, veja, o que eu percebi já ao longo dos anos é que alguns alunos tinham uma facilidade com a peça tal, mas tinha só uma deficiência, uma dificuldade, uma insegurança com uma peça específica. E, às vezes, não queriam comprar um curso, né? Muitas das vezes caro, longo, para ver todas as peças. Então, esse projeto passo a passo, peças cíveis, vai te permitir escolher a aula que você quer assistir, né? Se você já é craque em contestação, em petição inicial, mas sente uma insegurança, por exemplo, em embargos à execução, você sente uma insegurança em ação rescisória, você pode escolher comprar, adquirir apenas aquela aula de embargos à execução, ou então duas aulas de embargos à execução e de ação rescisória, e aí você vai assistir aquela aula, vai ter acesso àquele e-book. Claro, se você quiser, né, comprar 3, 4, 5, 10 aulas de cada uma das peças, você pode, mas se você não quiser e quiser só reforçar
aprender ou revisar uma peça, você vai comprar a peça daquele dia. Então, eu quero te convidar. Veja, essa aula aqui que você teve é para identificar a peça, e caso você queira analisar, você queira reforçar uma peça específica, um esqueleto específico, você vai ter a oportunidade de adquirir o passo a passo daquela peça, tendo acesso à aula gravada, ao e-book e mais exercícios daquela peça específica. Assim, eu tenho certeza que você consegue organizar melhor os seus estudos, otimizar melhor o seu tempo, e por um preço extremamente acessível, você tendo a oportunidade de adquirir apenas uma aula específica de uma peça específica, certo? Bom, mas isso é se você quiser, ok? Se você não quiser e quiser apenas continuar acompanhando aí no nosso grupo exclusivo as pílulas, as dicas, as premonições da ciganinha, né? Do que pode cair, a gente continua lá no grupo com as dicas e os direcionamentos que vão ser feitos especialmente para você. Espero que essa aula tenha lhe ajudado, que você tenha conseguido aí identificar, pegar um pouco mais de segurança, de propriedade para saber qual peça fazer. E, ó, pessoal, conte sempre comigo. Nós somos o Team Civil Unido. Estamos juntos até a sua aprovação. Tchau, tchau!